Olá, como vai você? Quanto tempo? Eu tenho uma pergunta para te fazer nesse dia de hoje. Como é que vai a sua alma? Como é que vai você? Está tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem, com a graça de Deus. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Está lá escrito em Provérbios 23, versículo 7. Uma palavra de sabedoria para o seu coração. Eu não sei quais são os pensamentos que você tem pensado acerca de si próprio. Eu não sei de que forma você tem levado os teus pensamentos a Deus acerca de si, de quem você é. E se eles divergem com a verdade do que Deus, o Criador, fez para que você seja. Eu não sei se o que você pensa de si mesmo condiz com a verdade do que o Senhor diz que você é. Você é filho amada, filho amado. Você é alguém especial, que o Senhor tem um plano específico na sua vida e Ele se importa com a sua alma. Ele se importa com a minha e com a sua vida. Eu não sei de que forma você tem levado a sua vida, eu não sei de que forma você tem caminhado, se você é cristão, se você não é, se você acredita em Deus ou não. Mas eu quero te dizer, existe um Deus que se importa com a tua alma, existe um Criador que é Pai, que se importa em saber como que você está. Ele se importa com o teu estado emocional. Ele se importa com os pensamentos que você tem acerca de si próprio, porque ele diz assim, que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos e são infinitamente melhores do que os nossos. Então, eu espero que nesse dia de hoje você alinhe os seus pensamentos acerca de si próprio aos pensamentos de Deus. Mas a palavra de hoje não é sobre isso. Isso foi só uma introdução. A palavra que eu vim compartilhar é sobre uma comparação entre a vida de... Esqueci o nome das mulheres. Samaria, a mulher de Samaria e a mulher pecadora. São duas mulheres da Bíblia, né, que a Bíblia menciona. Uma está lá escrita em João 4 e a mulher pecadora está em Lucas. Qual a relação que existe entre as duas? Você talvez já parou para pensar sobre isso? Se não, nós vamos conversar agora. Bom, sem mais delongas, né? A história da mulher pecadora foi aquela mulher que todos a conheciam como a meretriz, né? Por isso que ela é conhecida como mulher pecadora. Meretriz naquela época é como se fosse uma mulher que trabalha se prostituindo, garota de programa, seja qual for o nome dado nos tempos atuais. Mas naquela época era conhecida como a meretriz, pecadora. Era assim que elas eram vistas, né? E faladas também, julgadas também. E hoje não muda, não tem muita diferença nos dias de hoje. Né? A aceitação é um pouco maior, não é visto como pecado para muitas pessoas, mas antigamente existia um julgo muito pesado sobre esse título, sobre essas pessoas. Elas se sentiam realmente à margem da sociedade, como pessoas indignas, né? Eram consideradas mulheres indignas, indignas de honra, indignas de respeito, inclusive principalmente para se assentar à mesa de príncipes e de reis e de senhores e doutores da lei. Portanto, é nesse contexto que a Bíblia vai mencionar sobre ela, em que Jesus estava na casa de Simão, um homem que era leproso, e ela aparece com um vaso de alabastro, contendo um unguento que naquela época era muito precioso, muito caro, muito caro. Era como se esse perfume valesse pelo seu trabalho de todo o ano em que ela teve das suas relações com os homens, de ela ter se vendido, né? Durante todo o ano, era o preço daquele perfume, era o valor anual. E o que ela faz com esse perfume? Simplesmente, ela vai naquela reunião em que Jesus estava com aqueles homens, com fariseus, saduceus, homens doutores da lei, seria a cúpula religiosa, representando a cúpula religiosa nos nossos dias de hoje. Jesus estava ali na casa daquele homem que ele tinha sido convidado para almoçar ou jantar com ele, fazer uma refeição, não lembro exatamente, mas Jesus ele é convidado, né, a essa casa, e nesse lugar ninguém oferece água, ninguém trata Jesus de uma forma diferente. Os senhores da lei tratam Jesus como um homem a mais, que estava ali para debater sobre a lei, sobre conhecimentos, né, filosóficos e teóricos daquela época. Então,
Essa mulher, ela surpreende a todos com a sua chegada. Primeiro, com a sua chegada neste local em que provavelmente ela não era bem-vinda e também não tinha sido convidada. Então, ela tem essa iniciativa de ir até Jesus. E ela chega totalmente quebrantada, chorando muito. E ela pega esse vaso de alabastro. Ela quebra esse perfume caríssimo, muito mais caro do que os perfumes franceses importados nos dias de hoje. E ela lança aos pés de Jesus. E ela lava os pés dele com perfume. E ela enxuga com os seus cabelos. E ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, com esse perfume, e enxuga com os seus cabelos. Um ato de pedir perdão, de arrependimento, diante de toda a sua vida de pecado que ela havia cometido durante aquele, vamos dizer, o ano, porque o perfume representa o trabalho de um ano. Representava. E a outra mulher é a mulher samaritana, a mulher de Samaria, que está lá em João 4. Essa mulher de Samaria, ela está lá no poço e ela vai buscar água. E no momento em que Jesus faz uma pausa, ele vem de uma longa viagem com os discípulos e ele diz assim: é necessário que passemos em Samaria. Samaria naquela época era um povo que existia uma desavença entre os judeus. Era um povo que era considerado inimigo, entre aspas, dos judeus. Eles não se falavam. Existem muitas relações teológicas e teóricas para isso, mas eu não quero dar foco nisso. Eu quero focar nesse contexto da mulher, do encontro dela com Jesus naquele poço. E ela chega àquele poço, ela foi buscar água, provavelmente num horário em que não tinha ninguém, porque ela foi buscar, a Bíblia menciona que ela foi buscar por volta de meio-dia. E quando ela chega naquele lugar, ela é surpreendida com a presença de Jesus. Já é o inverso, né? Não, ela não foi ao encontro de Jesus, já foi o inverso. Jesus, provavelmente, quando ele diz assim, menciona que era necessário passar em Samaria, provavelmente ele estava já planejando esse encontro. Então Jesus vai até aquela mulher, eu entendo dessa forma, e ela é surpreendida porque existe um judeu e um homem sentado ali, num horário em que provavelmente o sol de meio-dia, um sol escaldante, em que provavelmente o poço estaria vazio. Ela é surpreendida porque tem um homem ali e esse homem é um judeu que ela desconhece. E esse judeu, ele quebra o protocolo e conversa com ela. E Jesus começa a ter um diálogo com aquela mulher. Eu acredito que ela deve ter se espantado muito, porque tipo assim, como pode tu, judeus, se reportar a mim, né, uma mulher samaritana? Ou seja, você não sabe das regras. Como assim? Você é um judeu e não conhece a história do teu povo, não conhece as tuas próprias regras, né? Não conhece o teu contexto. Então ela é surpreendida dessa forma. Jesus, nesse diálogo, Jesus pede água para ela. E ela responde assim, né? Estava ali a fonte de Jacó e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta, por volta de meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os teus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí Jesus teve fome e os discípulos foram comprar comida. E Jesus tinha dado essa tarefa aos discípulos, provavelmente para poder ter um espaço ali só com aquela mulher. Não foi nada, não se engane, não foi nada por acaso. Foi tudo premeditado. Quando a gente vai ler na escritura, a gente vai ver que Jesus fez isso de forma intencional. E aí ele tem o diálogo com essa mulher e ele diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, judeu, me pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana. Aí a Bíblia fala, né? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que te tirar essa água do poço. Você está aqui, você não vai me dar água. Você não tem nenhum balde para poder me dar água. Como que você, né? Foi o questionamento dela. Inteligente ela, né? O poço é fundo. Onde depois tem águas vivas? Que é isso? Você está falando de quê? Você não tem balde, você não tem água, o poço é fundo demais. E você está me falando de água viva? Que história doida é essa? Não tô entendendo nada. Provavelmente, né, o que ela pensou. És tu maior do que Jacó? Não entendi. És tu do que Jacó? Maior do que Jacó? És tu maior do que Jacó?
o nosso Pai, né? Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Tipo assim, você é um profeta agora? Você é algum que é maior do que até mesmo nosso pai Jacó? Para poder chegar aqui e dizer que você está falando comigo como? De forma humana, ou você está querendo falar profeticamente? Porque eu estou começando a sacar aí alguma coisa aí que você não está falando na mesma linguagem terrena e carnal. E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Entenda, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar a vida eterna. Jesus deu um spoiler. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha tirá-la daqui. Oh, meu Deus, ela não entendeu ainda, na verdade. Ela acha que Jesus está falando de uma água que, tipo assim, que ela não fosse precisar beber nunca mais água, né? Oh. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí acho que a ficha dela caiu. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Jesus tocou na ferida, revelando a condição daquela mulher, que já tinha tido 5 maridos e o que ela estava no momento não era dela. E ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Uau, revelou o meu pecado, revelou a minha carência, revelou a minha fraqueza, revelou quem eu sou no secreto, revelou as minhas mazelas. E disse-lhe a mulher, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse, eu o sou, e sou eu quem falo contigo. Se revelou para ela. E não teve mais segredo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém questionou a Jesus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, ou seja, revelou os meus pecados. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, Jesus, na verdade, estava preparando aquela mulher como uma verdadeira missionária. Ele preparou aquela mulher para ter uma experiência profunda com ele, diretamente com ele, né? E a partir dessa revelação que ela teve de quem Jesus era, ela saiu espalhando aquela cidade e os samaritanos foram ao encontro de Jesus. Então, aquela mulher representou o ponto de religare, né, de religião, entre aspas, no sentido da palavra religare, daquele povo com o Messias. Ora, mas aí é que tá. Qual é a semelhança entre essa mulher samaritana e a mulher pecadora? As duas eram pecadoras. As duas igualmente eram pecadoras. E as duas foram usadas por Deus de forma sobrenatural para anunciar o Messias, porque a palavra vai dizer, lá na frente a gente vai ver que essa mulher pecadora, ela se tornou uma seguidora fiel de Jesus e ela abandonou seus pecados, né? Acredita-se que seja a Maria Madalena, não a Maria, claro, né? Vocês sabem, a mãe de Jesus, mas Madalena. Então, nesse contexto, o Senhor me trouxe algumas revelações, que o vídeo de hoje vai ficar um pouco longo, porque não dá para falar tão rapidamente. Eu peço desculpa e que você tenha paciência, que você fique até o final, porque vai valer a pena você ouvir isso, como foi pão para mim. Então, o que o Senhor trouxe ao meu coração é que, na verdade, o cântaro e o poço, eles representam o interior de pessoas carentes.
ou de pessoas em si, né? Carentes quando esse poço está vazio. Nós nos tornamos pessoas carentes. Carentes de afeto, carentes de amor, carentes de atenção, carentes de desejo, de paternidade, carentes de algo emocional. E há uma mera semelhança entre as duas, porque as duas, de uma certa forma, tentavam suprir as suas carências, né, no pecado. Talvez uma carência financeira, por necessidade, talvez, ou não. Sabe nos dias de hoje que nem todas as mulheres que trabalham na prostituição, que se vendem, são porque precisam, mas porque gostam, têm prazer disso. Mas o interessante disso tudo é que Jesus, ele não se apegou ao pecado das duas, não se apegou a isso. Jesus simplesmente, ele viu o interior daquelas mulheres, a carência que existia naquelas mulheres, a necessidade que existia naquelas mulheres, e que representa os nossos dias de hoje. Às vezes o nosso interior, a nossa alma está tão vazia, tão profunda, num abismo, como a profundidade daquele poço da mulher samaritana. Ela diz: não vês que esse poço é fundo? Como podes tu me dar água viva? Então, Jesus, ele vem trazendo uma promessa, que eu tenho certeza que não foi mencionada no contexto da mulher pecadora. A Bíblia não fala que Jesus estava ali fazendo fluir do interior dela rios de águas vivas, de uma forma que ela não precisasse nunca mais ir em busca de homens ou de pessoas para ter a sua necessidade suprida, a sua necessidade emocional. Mas quando ele conversa com a mulher samaritana, ele traz essa explicação, que ele tem poder de suprir as nossas carências emocionais. Jesus tem poder de suprir as nossas necessidades. Entenda, é uma necessidade a ser suprida. É por isso que às vezes a gente chega a se enganar e a pensar: eu necessito de um marido, eu necessito de uma mulher, eu necessito de um homem, eu necessito de sexo, eu necessito de um namorado. A gente pensa que a gente necessita de coisas e pessoas, quando na verdade nós necessitamos da água viva fluindo do nosso interior. E essa água, essa água viva, ela representa a presença de Deus, representa esse caráter que está em Jesus, que vem para transformar a nossa vida e nos tornar satisfeitos nele, né? E Jesus tem poder de satisfazer a nossa alma. Jesus tem poder de satisfazer o nosso interior carente. E a gente atrapalha tudo, a gente acha que o que a nossa alma está gritando, que é o que a nossa alma está pedindo. Muitas vezes são de pessoas, de relacionamentos, a gente sofre por isso. A gente sofre, e essa mulher tentou um casamento, não deu certo. Foi em busca do segundo marido, do terceiro marido, do quarto marido, do quinto marido. E do último que ela vai, não era nem dela, ela estava tirando provavelmente a felicidade de uma outra família para tentar suprir a sua necessidade, porque ela, tenho certeza que ela acreditava fielmente que a sua necessidade, ela só poderia ser suprida através de um homem. E Jesus vem surpreendendo essa mulher e dizer: mulher, olha, não é disso que você precisa. Eu sei o que a tua alma precisa, eu te conheço. Confia em mim, que eu tenho um poder de satisfazer a tua alma. Eu tenho um poder de fazer você satisfeito em mim, a ponto de que você não vai necessitar ir em busca de migalha de homem nenhum. Você não precisa, mulher, de migalhas. Você tem o amor do seu Deus, você tem o amor do seu noivo, você tem o amor do seu Pai, que tem o poder de suprir as tuas carências, as tuas necessidades. Ou melhor, ele não vai suprir as tuas carências, ele vai tirar a tua carência e vai suprir a tua alma daquilo que você precisa, que é a presença dele. Os rios fluindo no seu interior. Me faz lembrar a passagem que fala sobre Axa. A Axa vai lá e ela recebe uma promessa de Deus, do seu pai. De Deus não, na palavra fala que é seu pai. Eu que estou exemplificando, estou trazendo um contexto de que Deus nos faz promessas e às vezes ele nos dá uma terra e é uma terra seca. Por quê? Porque o que faz fluir o rio não são pessoas. A Axa pede: dá-me fontes. Dá-me fontes. E Jesus, ele está diante de uma fonte de um poço. Mas a Axa, ela pede a seu pai fontes, que brote fontes daquela terra que era seca. Eu tenho uma palavra nesse canal aqui, você pode depois conferir, comparando Axa com Sara. Mas me lembra muito, porque
Quando ela fala isso, ele diz: eu te darei fontes superiores e fontes interiores. Ele dizendo assim: ó, a fonte que vai vir de cima, ela vai brotar do teu interior. E a palavra testifica, confirmando que aquela fonte que a Bíblia se refere naquele contexto de Áxia são essas fontes que brotam do interior de Deus. São águas vivas. Por isso que não são águas qualquer. A mulher samaritana, ela chega até a pensar por algum momento que aquela água que Jesus estava se referindo era a água que ele podia pegar do poço, que ela deveria pegar do poço para entregar a ele. Mas aí depois ela entende que essa água viva é uma água espiritual. Vem de uma fonte espiritual, de uma fonte sobrenatural, que homem nenhum tem poder para poder suprir, nem te dar. Não existe. Não existe esse poder em pessoas, somente no Senhor Jesus. E aí você acaba vendo que ele existe. Para aqueles que não acreditam na existência de Deus, eu conheço algumas pessoas que falam que Deus não existe. Chegam a pensar que Deus não existe. Realmente Deus pode não estar existindo para você. Não está fazendo sentido para você realmente, porque você não está experimentando ele. A gente precisa experimentar Deus para ter certeza da tua existência. Eu passei por uma experiência recentemente com Deus em relação a isso. Por isso que eu vim aqui nesse canal compartilhar. Eu estava me sentindo dessa forma e eu percebi que eu estava mendigando a atenção de pessoas de forma desnecessária, quando eu tenho alguém que tem poder de suprir as minhas necessidades emocionais e de dizer assim: filha, eu vou tirar essa carência do teu coração e no lugar dessa carência eu vou te colocar um sentimento de satisfação em mim. E eu rasguei a minha alma diante do Senhor e eu falei: Deus, eu não quero estar indo em busca de migalhas. Eu não quero viver em busca de migalhas, de atenção, de pessoas, de sentimentos e de afetos humanos. Eu quero depender somente daquilo que o Senhor tem para me dar. Entenda, a dependência não é dizer que eu não preciso preciso não é dizer que eu não gostaria, nem quero ter o carinho das pessoas. Simplesmente é que a situação de dependência e a questão de necessidade só pode ser direcionada para aquilo que vem de forma espiritual. Porque senão você se torna refém dos teus sentimentos e das tuas emoções. E você perde o controle da tua alma. Por isso eu volto a perguntar para você: como é que vai a tua alma? Nesses dias de pandemia, muitas pessoas têm ido a suicídio, a tentativas de suicídio, porque não tem encontrado em si mesmo essa fonte. E tem ido em busca de outras fontes. Achando que às vezes arrancar a dor que existe dentro de você talvez vai dar solução. Não vai trazer solução. A solução está em Cristo. Só Jesus tem poder de realmente preencher a nossa alma com aquilo que a nossa alma precisa. E da mulher pecadora, né, que eu citei ela e muito pouco falei. Essa mulher pecadora, ela representa esse nível de adoração intensa e profunda que nós devemos ter. Aquela mulher pecadora, ela não conhecia direito o mestre, ela não conviveu no contexto religioso de conhecimento como a mulher samaritana, né, mostra que conhecia. É engraçado esse contexto, porque a mulher pecadora era conhecida como mulher pecadora porque realmente ela não vinha de um contexto religioso. Mas a mulher samaritana não, mostra que ela vinha assim de um conhecimento, e às vezes representam muitas mulheres que estão na casa de Deus, vivendo de forma religiosa, se relacionando com Deus de forma superficial, se relacionando com Deus assim: eu estou na casa dele, eu conheço as leis dele, porque ela sabia tudo, ela conhecia o poço de Jacó, ela sabia que o Messias haveria de vir, mas ela não conseguia ser liberta dessa necessidade do seu pecado. Né? Então representa pessoas assim que estão num contexto religioso, mas a mulher pecadora não. É uma mulher que vem de fora, de um contexto de fora, e essa mulher vem ensinar adoração para aqueles homens e doutores da lei. É forte. Quando ela chega ali e ela vem com o seu vaso de alabastro, foi muito bom finalizar com ela, inclusive. Ela vai e derrama todo o seu unguento e ela diz assim: eu troco todos os homens. Eu estou trocando agora todas as parcerias que eu tive no passado. Todas as expectativas que eu tive em pessoas, em homens, eu estou derramando aqui aos teus pés para trocar somente por ti, Jesus. É muito forte isso, gente. Pelo amor de Deus. Aquela mulher não veio de um contexto religioso, ela entendeu de uma forma mais rápida, porque ninguém ensinou ela não estava ali, ela não estava no meio do ensinamento. Não, ela já veio com aquilo ali, com aquilo muito bem entendido dentro da sua alma e dizia assim: é de Jesus que eu preciso. Ela entendeu.
E ela não estava inserida no contexto religioso. Às vezes a gente julga pessoas que estão fora da igreja, pessoas que estão em pecado, como recentemente eu ouvi muitos debates e falácias de crente criticando e julgando o ator que faleceu recentemente, Paulo Gustavo. Assim, a gente não vai anular aqui a condição de pecado dele, como Jesus também não anulou a condição de pecado daquela mulher. Mas o fato é que as pessoas às vezes se relacionam, falam dessas pessoas como se não houvesse perdão, como se não houvesse uma disponibilidade de amor e de graça disponível para essas pessoas, como se não houvesse a capacidade dessas pessoas entenderem o amor de Deus. Existe essa capacidade, porque todos nós temos no nosso interior um espaço que o próprio Criador fez dentro de nós e permitiu que nascêssemos com esse espaço que somente Ele conecta, independente da condição, independente da razão, independente da emoção. Esse espaço está aí, ele precisa ser preenchido, estando na igreja ou não estando na igreja. E a gente precisa entender isso. Aquela mulher pecadora, ela surpreende a todos, né? Eu imagino assim, o lugar que todos devem ter aberto até o caminho, e diz assim: se ele soubesse quem fala com ela, julgando Jesus, né? Provavelmente ele nem sabe quem é essa mulher que está falando com ele, quem é essa mulher que está beijando os seus pés. Não sabe nem quem é esta mulher. Jesus sabia. Mas Jesus assim toma como exemplo aquela atitude e diz: este ato vai ser lembrado para sempre, o ato dessa mulher. Aonde o evangelho for propagado, esse ato dela será lembrado por muitos e longos dias, como nos dias de hoje, como um exemplo de adoração. Entenda que aquela mulher samaritana, a religiosa, ela não entendia sobre adoração, porque ela pergunta: onde é que eu devo adorar? Aqui ou em Jerusalém? E Jesus: mulher, tu não sabes que quando eu haveria de vir, o lugar da adoração há de mudar, porque será no teu interior, no seu coração. É isso que eu quero que você entenda. O religioso, ele se apega a templo, a espaço, a lugar, a regras, a pessoas, a títulos, né? Mas aquele que entende da verdadeira adoração, ele entende que ele glorifica a Deus em seu tempo, no vestir, ele glorifica a Deus no comer, porque ele diz assim que quer comais ou bebais, faças tudo para a glória de Deus. Então, o contexto da adoração está na sua vida, não está no lugar de quantas vezes eu vou para o culto, de quantas vezes eu estou na igreja, de quantas vezes eu participo de campanhas, de quantas vezes eu leio a Bíblia, sabe? É muito além disso. Aquela mulher provavelmente não conhecia a lei. Aquela mulher provavelmente não tinha lido a lei como os fariseus tantas vezes. Aquela mulher, ela entendeu da adoração. Ela entendeu que mais vale um homem do que os 1000 que ela talvez tivesse se relacionado do que todo aquele ano. Mais vale estar aos seus pés, mais vale se prostrar e adorá-lo, mais vale amá-lo. Ela amou Jesus. E a Bíblia fala que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Lucas vai dizer isso falando sobre essa mulher. Aquele que foi muito amado, muito ama. Ela entendeu do amor. Ela entendeu o que é amar ao Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Aqueles que me amam serão conhecidos do meu Pai. Eu espero verdadeiramente que essa palavra não só fale com você, mas que produza alguma ação. Às vezes a gente ouve muito e não faz nada com o que a gente ouve. A gente simplesmente descarta. É como um conhecimento, fica só na esfera do conhecimento, mas eu espero que em nome de Jesus essa palavra traga uma transformação na tua vida e que você vá à fonte que é Jesus, a fonte superior, para que ele brote no seu interior rios de água viva, como ele brotou daquela mulher samaritana. E se você tem sido religioso, se arrependa. Você está na igreja, você faz a obra, você trabalha para Deus, você serve a Deus, mas você ainda não entendeu ainda do que era amar a Deus sobre todas as coisas.
Você ainda não entendeu o que é encontrar Deus no seu interior, a ponto dele suprir as tuas carências e as tuas necessidades. Ou melhor, retirar as tuas carências, acabar com as tuas carências, suprir as tuas necessidades e acabar com as tuas carências. Porque o carente é aquele que tem necessidade, mas que está suprindo em pessoas, em coisas. E aí quando as coisas acabam, quando as coisas se perdem, como no contexto de pandemia, pessoas se matam, pessoas tiram a vida, pessoas entram em depressão, porque perdem coisas, perdem pessoas. Porque o coração está nas coisas, o coração está nas pessoas. Não está em Jesus. E não se engane. Muita gente da igreja vivendo isso. Muita gente. Que o Senhor assim esteja abençoando a nossa vida e nos ajude a nos ensinar a amá-lo. Nós precisamos aprender a amar e a adorar ao Mestre. A adorar com esse coração. A colocar a tenda da adoração aqui. A criar o altar aqui, dentro de nós, no nosso interior. No nosso interior, ele fala do interior. Precisa fluir aqui. Na mente só fariseu, só hipócrita, só religioso. Aqui dentro não, aqui dentro é para adorador. Aqui é para quem entende de verdade, ama de verdade. Aí você fica pensando, o que é que esse versículo tem a ver com isso que você está falando? Tá, assim como você pensa na sua alma, se você é. Eu quero te dizer o porquê. Porque se você acha que você é um bosta, que você não tem valor, que você não é nada, nem ninguém, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai aceitar migalhas, você vai aceitar que simplesmente aqueles que não entenderem o seu valor e te tratarem com desprezo, você vai achar normal. Entende? Então, se você sabe quem você é, em Deus principalmente, se você reconhece o teu valor, que você é uma preciosa, um precioso do Senhor, você não vai se entregar para qualquer um. Provavelmente, aquelas mulheres, elas não sabiam quem elas eram em Deus. Olha o que Deus faz com a mulher samaritana. Deus confia ao ponto de que elas sejam como uma mulher mensageira para o povo samaritano sobre a vinda do Messias. O Senhor dá esse privilégio a ela, de ser uma anunciadora do Evangelho. Mas ela se desvalorizava tanto que ela achava que ela só precisava de ter um homem. E ainda que não fosse seu. Então ela baixou muito o seu valor. Porque com certeza o que ela pensava de si mesma era que aquilo era tudo que ela merecia. Ou talvez aquilo fosse até além do que ela merecia. Ela talvez se achasse bem menos do que isso. E a mulher pecadora também, provavelmente as mulheres que se submetem a esse tipo de trabalho, não falo numa condição, não julgo numa condição de necessidade. Não justifica, mas também não julgo. Mas eu falo assim daquelas que realmente não conseguem entender que elas são preciosas demais, sabe? E que nessas situações de vulnerabilidade, muitos homens não a tratam como elas devem ser tratadas. Nós somos rainhas e princesas do Senhor. E nós devemos nos enxergar dessa forma. Nós devemos ensinar umas às outras que nós temos valor, que nós merecemos coisas melhores, né? E talvez a nossa falta de compreensão, isso também vai para os homens, né? Muitos homens de Deus, infelizmente, Deus às vezes dá o melhor, quer dar o melhor, mas eles infelizmente se contentam com pouco ou com nada e simplesmente abandonam a promessa por viver uma vida promíscua, por não querer uma coisa séria, um compromisso sério. Muitos homens de Deus na casa do Senhor que têm medo de se relacionar, têm medo de casar. E muitos homens do mundo também por isso, né? Que eles não reconhecem o seu valor. Talvez a sua carência vai ser suprida se ele tiver 1000 mulheres, né? Como Salomão. Provavelmente Salomão era um homem carente. Era um homem carente de afeto. Foi um homem que adquiriu sabedoria, foi um homem que adquiriu riquezas, mas foi um homem que não conseguiu ter um nível de adoração que o seu pai Davi posteriormente conseguiu ter. Davi também provavelmente era um homem carente, né? Davi tem uma fraqueza com Batseba. Mas depois Davi entende, né? Depois Davi entende que é melhor estar
em sua casa do que em 1000 outros lugares. Senhor, tem um texto que Davi fala assim que coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas quando Davi fala isso, Davi não está falando de que ele quer morar ali no templo, não. Davi está falando que ele quer habitar nesse lugar de presença de Deus, né? Ele entendeu e ele foi preenchido pela presença de Deus. Tanto é que Davi não caiu mais. Salomão não entendeu, infelizmente. Essa palavra não se aplica, na verdade, só para mulheres, mas para homens de Deus também, que têm se entregue à prostituição, à lascívia, pornografias, por não entenderem simplesmente que o Senhor, Ele tem poder de suprir as tuas carências também, que você às vezes tem levado pro cunho de desejo sexual, quando na verdade são carências emocionais que se manifestam por esses pecados. Necessidade que precisa ser suprida pelo Pai. E só nele você encontra essa fonte de água viva. E aí com essa passagem eu aprendi uma coisa fundamental. Acerca da oferta, daquilo que você entrega como adoração a Deus. Como que você sabe que sua oferta tem sido validada diante de Deus? E eu perguntei isso ao Senhor. E o Senhor, Ele me disse assim que a diferença na entrega da oferta, como Caim e Abel, por exemplo, estava a validação da oferta tem muito a ver com os frutos do Espírito que se manifestam no momento que você entrega a sua oferta. Ou com as obras da carne. Por exemplo, se quando eu entrego algo para Deus, se quando eu renuncio, por exemplo, Deus me pede algo, me pede uma faculdade que eu tenho que renunciar, me pede um emprego, me pede um relacionamento. No momento que eu entrego, quais os sentimentos que acompanham aquela entrega? Eu estou entregando, mas eu estou com raiva, porque eu não queria fazer isso. Eu estou entregando, mas eu estou triste. Eu estou entregando, mas eu estou angustiado, porque eu não queria. Eu queria muito isso, eu não queria perder, eu queria continuar segurando. Ou quando você entrega o coração de Caim. Quando você entrega, você tem os frutos do Espírito. Eu estou alegre. Eu estou entregando, mas eu estou com amor. Eu estou entregando, mas eu tenho fé que o Senhor vai repor. De outra forma, ou talvez se ele não me der, tudo bem. Então, o que valida a minha e a sua oferta, a minha e a sua adoração a Deus, não é o quanto que você sabe, porque Caim sabia muito bem a oferta que ele deveria entregar. Ele sabia que ele tinha que pegar o primeiro de tudo e ele vai sabendo, de forma mecânica. Uma pessoa religiosa é uma pessoa que age de forma mecânica para Deus. Eu estou trabalhando, mas os frutos do Espírito não estão por trás das minhas ações. O que está por trás das minhas ações são sentimentos de inveja, são sentimentos de frustração, são sentimentos de raiva, são sentimentos de troca. Eu estou fazendo porque eu estou barganhando com Deus, eu quero algo em troca. Em troca disso, eu estou te dando isso, Deus, porque eu espero que você me dê algo muito melhor. E se você não me der, Deus, eu vou ficar muito chateado. Senhor, eu estou te entregando como uma cobrança. Não. Então, aquela mulher pecadora, ela deu o melhor que ela tinha, assim como aquela viúva que entrega a sua oferta de migalhas, centavos, mas era tudo que ela tinha. Entenda, o valor não está na quantidade, não é a oferta, não é o quanto que esse anel é de ouro, não é o quanto que ele vale do material, mas é o quanto que o seu coração tem de frutos do Espírito no momento da sua entrega. Pode ser uma moeda de 1 centavo, pode ser um vaso de alabastro. O sentimento que move, a motivação por trás dessa entrega, dessa oferta, é o que vai validar aquilo que você entrega para Deus. É o que vai validar a tua adoração. São os teus sentimentos. Então, quando você agora entregar para Deus alguma coisa, quando você fizer algum serviço na casa do Senhor, por que você tem feito o que você tem feito? Você tem feito por competição? Você tem feito porque você quer mostrar que você é melhor e que não pode ter ninguém melhor do que você na igreja? Você tem feito porque você não pode se sentir inferior a ninguém? Porque você quer mostrar serviço? Por que você tem feito para Deus o que você tem feito? Por que você tem cantado na igreja? Porque você quer realmente que as pessoas vejam o quanto que você canta bem, porque sua voz é maravilhosa, é linda, é potente.
Eu sou muito criticada. Na forma que eu canto, porque eu não tenho talento de cantar. Realmente eu posso não ter talento, mas quando eu canto para Deus, existe uma entrega de uma adoração, existe uma unção por trás. E que voz perfeita não garante, porque se garantisse o mundo estaria cheio de adoradores, né? É bem pesado isso, mas é verdade. Então, o que está por trás da entrega são os nossos sentimentos, o que eu deposito no altar ao Senhor. Aí eu volto a perguntar: como é que vai a sua alma? Assim como você pensa na sua alma, assim você é.